Saudações no ar, o Jornal da Noite. O Conselho de Estado esteve reunido na manhã desta quarta-feira para analisar a situação pós-eleitoral no país, marcada por consecutivas manifestações desde 21 de outubro, bem como combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Aguarda-se a qualquer momento a publicação de comunicado pelos órgãos a publicação de comunicado com os resultados desta reunião do órgão, cuja função é aconselhar o Presidente da República sobre várias matérias de governação do país. O tema que sugerimos para este encontro é a reflexão ou a avaliação da situação política do país e da maneira como nos organizamos para abordar. Iremos fazer uma introdução, trazer a matéria, o objeto do debate, mas não vamos nos limitar só na situação pós-eleitoral, pois a situação política do país. Iremos criar condições para que também se faça alguma reflexão sobre o combate ao terrorismo no Norte, como forma de gerirmos o tempo, explorarmos no máximo o tempo e as presenças aqui dos conselheiros para sermos recomendados aquilo que é necessário. Os juízes do Conselho Constitucional e o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, reuniram-se na tarde de hoje para esclarecimentos sobre as competências e atribuições do Conselho Constitucional na fase de validação do processo eleitoral. Entretanto, Albino Forquilha sai desiludido do encontro com Lúcia Ribeiro e alerta para resultados mafiosos. Os juízes conselheiros do Conselho Constitucional receberam esta quarta-feira em Maputo o presidente do Partido Otimista de Desenvolvimento de Moçambique, Albino Forquilha, para aquilo que Lúcia Ribeiro chamou de conversa de café. Tenham isto como um café tomado no Conselho Constitucional. Dr. Forquilha, isto é um dos nossos encontros. O Conselho Constitucional, de algum tempo para cá, abriu as portas da instituição. Temos convidado algumas diversas personalidades para dar a conhecer o nosso trabalho, e agora convidamos também o partido que Vossa Excelência dirige. Talvez começar por dizer que o processo eleitoral encontra-se nesta fase de validação, não é, dos resultados eleitorais, depois de ter corrido toda a fase do contencioso. Aliás, é sabido que o Conselho Constitucional nos processos eleitorais atua algumas vezes como única instância e outras vezes como a última instância. O Conselho Constitucional é única instância no caso das candidaturas a Presidente da República e também no caso das deliberações da Comissão Nacional de Eleições. A Presidente do Conselho Constitucional explicou ao seu convidado Albino Forquilha os contornos da fase de validação do processo eleitoral e também explicou o tratamento que está sendo dado aos recursos submetidos pelo Partido Podemos. Referir que o Partido Podemos, no seu recurso, submeteu umas caixas com documentos que ficou célebre, conhecido por 300 quilos, não é? Mas, naturalmente, que o processo eleitoral não se avalia aquilo, não é? Mas, pelo o conteúdo do que nele se contém, então o Conselho Constitucional foi fazer a verificação dos documentos que se contêm nos 300 quilos. Também, aliás, 300 quilos não era possível ver em 5 dias, não é? Pela seriedade do trabalho. Então fez-se primeiro uma triagem do conteúdo dos 300 quilos para certificar a autenticidade daqueles documentos, né? Porque, pronto, por vezes
encontramos atas ou editais que não são regulares, não é? Por exemplo, atas e editais em branco, não é? Encontramos atas com uma semelhança da assinatura, não é? Há atas que não têm qualquer assinatura, há atas que não têm os carimbos. Então, tudo isto o Conselho faz a verificação minuciosa. E no caso dos 300 quilos, nós fizemos a verificação província por província, não é? E reparamos que, relativamente à eleição presidencial, tivemos todas as províncias, um pouco de tudo, menos Manica. É o que nós temos. E nós fizemos essa recontagem da candidatura presidencial. Naturalmente que não vou dizer hoje qual é o resultado que nós encontramos da candidatura presidencial por Vossas Excelências submetido. Por seu turno, o convidado do Conselho Constitucional, Albino Forquilha, mostrou-se preocupado pelo fato de partidos políticos, sobretudo sem assento parlamentar, não fazerem parte do processo de validação dos resultados eleitorais. Observadores, incluindo até jornalistas, como a lei agora cita, estão lá presentes para poder verificar até que ponto esta confrontação é transparente. Nós, no partido, o que esperávamos é que este processo, estando aqui, o volume de papéis que nós enviamos e que os outros partidos também enviaram, tivesse uma espécie, não sei, uma comissão de trabalho. Pode ser que isto não esteja na lei, mas estamos à procura da verdade eleitoral. Que representasse esses corpos todos para poder assessorar, não digo assessorar, mas verificar convosco o processo todo, não é? Para que, chegado ao fim, não seja só o Conselho Constitucional a dizer que, olha, é isso que aconteceu, e eu conheço a composição deste Conselho Constitucional, do ponto de vista político, conheço, não é? Que as outras pessoas também dissessem que, não que não hajam na base da vossa consciência, sei disso, acho na base da vossa consciência, mas seria muito importante que os representantes de partidos políticos, não digo só o meu partido, mas de representantes políticos que concorreram, jornalistas e observadores também pudessem estar convosco o tempo todo que fosse necessário para reverificarem convosco. A decisão depois fica vossa, mas eles também tirariam para fora a informação do que estão a verificar, do que estão a ver. Portanto, isso nós esperávamos nessa busca da verdade eleitoral. Se calhar ainda vai ser feito, não sei, não é? Mas, pelo menos do meu partido, ninguém tem estado cá para fazer o processo convosco. Estamos à busca desta verdade eleitoral e permitam-me dizer que temos, infelizmente, alguma desconfiança das instituições que gerem esses processos. Se calhar não estaríamos neste barulho todo. Então, para a verdade eleitoral era importante que isso se fizesse. Mas também não só porque, uma vez validado o resultado que sai desta casa, ninguém pode submeter mais algum recurso. As decisões da casa são irrecorríveis, então não teríamos como buscar ou procurar uma justiça eleitoral. Fiquei até aqui com a impressão de que não estão sendo devidamente tratados, não é? Porque os processos não foram respondidos, não foram, digamos, julgados, digamos assim. Tudo se remete para o momento de validação dos resultados. Nós gostaríamos que houvesse passo a passo, como o meu colega esteve a explicar, tanto a resposta desses processos para podermos acompanhar efetivamente este direito à reclamação, à impugnação, até que ponto de facto o Conselho Constitucional responde. Então não acredita numa verdade que vai sair deste processo? Olha, até aqui, pela explicação que ela deu, ainda não tenho, de facto, segurança de que deve haver uma verdade eleitoral. Ainda não tenho essa segurança, mas vamos ver. Há expectativas de que, dentro de uma semana, o Conselho Constitucional possa se pronunciar ou validar e proclamar os resultados eleitorais. As imagens são de Cleiton Mula, João de Jesus, para a MBC TV. O candidato presidencial Venâncio Mondlane manifestou ontem o seu descontentamento com a classe empresarial
e pediu escolta para a segurança das suas empresas do encontro que manteve com o Presidente da República. Nesta perspectiva, o engenheiro afirma que as forças de defesa de Moçambique estão para defender o povo e não devem ser privatizadas. Na sua intervenção, Molhano convida os partidos políticos a se juntarem às manifestações e afirma que no dia 15 de janeiro de 2025 tomará posse como quinto presidente eleito da República de Moçambique. A reunião do presidente Nunes com os empresários. Coisa curiosa. Eu não tenho condenado muitos empresários, mas sei que não foram todos empresários. Mas houve alguns empresários que disseram queriam pedir ao presidente Nunes para disponibilizar militares para defender os seus empreendimentos, para defender as suas empresas. Então nós queremos agora privatizar as Forças Armadas de Moçambique. Queremos privatizar as Forças de Defesa e Segurança. Ao invés de falarmos com o presidente Nunes, que é para ele de fato fazer um diálogo sério, em Moçambique, estamos a dizer para ele aumentar a força da musculatura para reprimir o próprio povo. Aumentar militares é para destruir o povo, que é para matar o povo, que é para disparar sobre o povo. E queremos privatizar as Forças Armadas. E não queremos resolver o problema de base. Porque aqui o problema não é um problema empresarial. Aqui o problema não é um problema militar. Aqui o problema é um problema político e social. Aqui o problema é um problema político eleitoral. Aqui o problema é a verdade eleitoral. Senhores empresários, temos que forçar, pressionar, para que a verdade eleitoral venha ao de cima. Porque o conflito, ele está com um epicentro, está com um ponto de gravidade, exatamente na questão da verdade eleitoral. Não é irmos trazer mais militares. Não irmos trazer mais armas que vamos resolver isto. Como dizia Maulana Nazir. Não é com mais armas que se vai resolver isto. Vai se resolver pura e simplesmente fazendo aquilo que ao longo de 50 anos foi esquecido, foi dispensado, foi negligenciado para o próprio povo. Há infiltrados. Alguns deles, até as caras são bem conhecidas. Há infiltrados, estão a fazer coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que é o nosso projeto, com aquilo que é o nosso foco, com aquilo que são os nossos objetivos. Uma manifestação pacífica, que nós indicamos de forma clara o que é que vamos fazer, quando é que se interrompe as viaturas, como é que elas param, quando é que... Depois da segunda-feira, quinto dia da quarta fase das manifestações ter sido de tensão por quase todo o país, hoje, no último dia, pelo menos o centro da cidade de Maputo esteve com um movimento calmo, com os comerciantes a retomarem as suas atividades. Entretanto, a circulação de viaturas continua limitada. Terminou nesta quarta-feira a quarta fase da quarta etapa de manifestações contra resultados eleitorais. E a equipa da MBC fez-se à rua para acompanhar o movimento no centro da cidade de Maputo. O último dia da denominada fase 4x4 de manifestações convocadas por Venâncio Mondlane está a ser bastante calmo. Se nos outros dias da quarta fase, da quarta etapa de manifestações, havia um certo receio por parte dos comerciantes de se fazer aos seus postos de trabalho, hoje o que podemos registrar, por exemplo, é que aqui na Baixa da cidade as lojas encontram-se abertas e o comércio informal também está a funcionar razoavelmente. Já em relação a uma das medidas desta fase, que consistia na paralisação do tráfego rodoviário, os transportes semicoletivos de passageiros não tiveram outra opção senão a interrupção dos serviços. Em relação à medida de paralisação, pontualmente às 8 horas, o que podemos ver aqui na Baixa da cidade é que carros particulares continuam a circular normalmente. Entretanto, os transportes semicoletivos de passageiros encontram-se paralisados nas paragens até quando forem pontualmente 16 horas para retomarem a circulação. E aqui abaixo às 7.
Eu vim aqui deixar uns documentos, então tive que acordar bem cedo. Ela estava a descer aqui na Baixa. De onde deixei documentos, saí de lá, eram 10. 10 às 10 estou aqui à espera do transporte para arrancar. Estamos, acho que há 5 horas de tempo. Daqui às 8 conseguimos entrar na loja, comprar uma margadoria e esperamos a hora para sair às 6. Eu estou à espera de transporte desde as 9 da manhã e comecei tentando na outra parte da cidade, na Eduardo Mondlane, acabei descendo por aqui. Então, estou neste autocarro já há uns 40 minutos. Recorde-se que na live transmitida na noite desta terça-feira, Venâncio Mondlane informou que as medidas da fase seguinte serão anunciadas na próxima segunda-feira, 16 de dezembro. A Polícia da República de Moçambique, através do seu porta-voz Orlando Mudumane, volta a acusar membros e simpatizantes do partido Podemos de invasão, vandalização e roubo de armas de fogo nas subunidades policiais. A PRM lançou um apelo aos manifestantes para a devolução imediata das armas, cuja quantidade não foi revelada. A Polícia da República de Moçambique acusa membros e simpatizantes do partido Podemos de invadir e vandalizar esquadras durante manifestações nesta segunda-feira. Tiveram como consequências a invasão e vandalização de 5 postos policiais, 2 tribunais judiciais, um depósito de medicamentos, um centro de saúde, um posto administrativo, 6 residências e 2 viaturas incendiadas. Houve igualmente o registro de 14 feridos, entre graves e ligeiros. Em conexão com as ocorrências criminais registradas neste período, foram detidos 10 indivíduos. Segundo o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Orlando Mudumane, que falava em conferência de imprensa nesta terça-feira, 10 indivíduos foram detidos na sequência dos tumultos. A PRM exige a devolução imediata e incondicional de todas as armas de fogo roubadas durante as incursões dos membros e simpatizantes do Podemos e exorta-os a absterem-se destas práticas criminosas, sendo que já foram instaurados processos crime contra os autores destes factos, quer autores morais, quer autores materiais. A PRM exige dos membros do Podemos a devolução das armas supostamente roubadas em diferentes subunidades da corporação. Inseremos o primeiro bloco informativo inserido no Jornal da Noite. Está lançado convite para que o Carlos Estador continue do outro lado da tela, pois nós voltamos dentro de instantes. Vamos observar uma curta pausa. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Campanha Promo de Publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo.
Renovados os votos de boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo bloco. O advogado Ambrósio Sembamate diz que o país tem estado a decrescer na garantia e proteção dos direitos humanos nos últimos anos. Sembamate diz ainda que os órgãos do Estado são os que mais violam os direitos fundamentais no país. Os direitos fundamentais estão divididos em duas categorias: os chamados direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Segundo o advogado Ambrósio Sembamate, os órgãos do Estado são os que mais violam os direitos dos cidadãos e avança que é dever dos aplicadores da lei chamar a necessidade do respeito ao estabelecido na Constituição da República. Eu acho que Moçambique tem estado a decrescer de forma muito preocupante no que diz respeito a categorizar os direitos humanos. Dizer direitos humanos, vamos lá dizer, da primeira geração, que são esses direitos civis e políticos, e aqui podemos elencar alguns exemplos e falarmos, por exemplo, do direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, liberdade de reunião e por aí vai. Recentemente, por via do ministro do Interior, Pascoal Ronda, vimos também o mesmo pronunciamento. Então, isso se propala pelo governo. O que quer dizer que aquele que, em primeiro lugar, deveria proteger ele que viola. E é nosso dever, como advogados, como aplicadores da lei, chamar a atenção sobre a necessidade de respeito primário. Quanto aos direitos econômicos e sociais, que são de satisfação progressiva, o advogado Ambrósio Sembamate considera que o Estado não investe o suficiente, tendo como indicadores a qualidade do sistema de educação, saúde e habitação. O nosso nível, por exemplo, de acesso à educação de qualidade, é só vermos um pouco a qualidade da nossa instrução acadêmica por aí, pelos testes que se fazem, pelas análises que se fazem, é muito preocupante. Quer dizer que ainda não se está a investir como deve ser no que diz respeito ao direito à educação. O mesmo se reporta ao direito à saúde. O que se ouve, infelizmente, em muitos postos de saúde, hospitais públicos, é a inexistência, por exemplo, de reagentes para fazer as análises. E eu não quero pensar como um sujeito não normal, que isso é natural num Estado que procura proteger o direito à saúde. E dentro do direito à habitação, é muito grave a questão de assistência à habitação, sobretudo a camada mais jovem. Se lhe perguntar se o nosso ordenado, o rendimento médio em Moçambique, salário mínimo, é capaz de te permitir que tenha acesso a uma habitação jovem num período curto ou médio, a resposta é não. O Estado não está a fazer, na minha forma de ver, ainda o necessário, através de suas instituições, o fundo de habitação, para garantir esse direito. Por várias vezes o governo justificou a falta de investimento em infraestruturas públicas cruciais para a satisfação dos direitos dos cidadãos devido à fraca capacidade de arrecadação de receitas, o que Ambrósio Sembamate não concorda e explica. Não parece que haja a questão de problemas de orçamento para garantir que se efetiva esse direito. Bom, vou dizer, graças às manifestações tivemos acesso a alguma informação que antes não tínhamos conhecimento. Por exemplo, com o encerramento da fronteira de Ressano Garcia, vimos que o Estado, afinal de contas, só a fronteira produzia boa parte do nosso bolo orçamental. Vamos lá somar todas as fontes de receitas que o Estado tem para se fazer existir e prosseguir com a atividade financeira do Estado. Quer dizer que há recursos suficientes para este efeito. Então, se há recursos suficientes para este efeito, parece que o problema reside no domínio da gestão da coisa pública. Então, o primeiro problema que costuma ser empecilho de coisa pública é a corrupção, naturalmente. Quer dizer que aquilo que é o recurso que inicialmente era destinado a satisfazer uma certa necessidade, há de ser aplicado para uma necessidade diferente daquela que foi prevista inicialmente. Então, há problemas. É que o problema, primeiro, reside detectar os infratores e se fazer sancionar. Ambrósio Sembamate falava em entrevista à MBC TV por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, assinalados nesta terça-feira. Sobre as manifestações no país, o advogado Ambrósio Sembamate diz que não se deve avaliar as consequências sem avaliar primeiro as causas do vandalismo e destruição de património público e privado durante as manifestações que ocorrem no país. No entender do advogado, se o Estado resolver os problemas imediatos do povo, as manifestações podem cessar automaticamente. E o sentido de voto tenha sido num certo sentido
e os órgãos de gestão eleitoral o exercem num certo sentido. É possível e é importante avaliar e concluir o que é que deu lugar à natureza violenta das manifestações. Primeiro, a questão da injustiça eleitoral. Segundo, a questão, por exemplo, do cerceamento ou proibição das manifestações. Até hoje não compreendemos por que a polícia realiza detenções ilegais. Aliás, houve, em alguns ataques a algumas unidades ou subunidades de polícia, esta alegação de que os populares iam lá fazer a soltura de presos. Naturalmente é um ato ilícito, mas, de novo, não avaliem as consequências sem avaliar as causas. O que acontece é que, boa parte das vezes em que nós, próprios advogados, intervimos, notamos que há cidadãos detidos só porque se manifestaram. E a pergunta é algum problema? É violação de qualquer direito manifestar-se nessas condições? A resposta é absolutamente não, porque se está no governo, é normal e a tendência que se critica a tua forma de governar. É normal, é por causa disso que a manifestação, esse direito emergiu e ele foi criado. Então, essas questões de injustiça eleitoral, fuzilamentos na via pública, prisões arbitrárias, esta reação. O que estamos a sentir aqui, a fraca capacidade do governo é reagir e sentar para resolver este problema, porque as pessoas estão claras sobre a necessidade de se repor a verdade eleitoral, por um lado, e a necessidade de se corrigir situações, meu caro, gravíssimas, de injustiças sociais, pobreza, a questão de serviços de transporte de qualidade, a questão de serviços de saúde de qualidade, educação, por aí vai. Ou seja, estamos, no fundo, as manifestações estão as pessoas a reclamar uma situação de carestia. Então, sempre que se avaliar a violência, que é proibida e tem que ser reprimida naturalmente, há que se perguntar o que é que deu lugar àquela situação e se corrigir. Na minha forma de ver, se corrige esses fatos aqui que eu elenquei como problemas, a normalidade é de voltar do dia para a noite. Governo aprova a política de investimento do Fundo Soberano de Moçambique para orientar a gestão das receitas provenientes da exploração de gás natural no país a longo prazo. Na 36ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada esta terça-feira em Maputo, o Governo aprovou a política de investimento do Fundo Soberano de Moçambique, FSM. Trata-se de um conjunto de diretrizes e medidas que orientam a gestão de longo prazo dos ativos. A política de investimento define o perfil de risco dos investimentos, o índice de referência estratégico e limites de risco, que estabelece diretrizes sobre a classe de ativos, seus limites máximos ou mínimos, tipos de instrumentos, países e moedas elegíveis para os investimentos dos recursos do FSM e, igualmente, um ou mais comparadores a serem aplicados para avaliar a gestão da administração dos recursos do FSM, incluindo os critérios de valorização da carteira de investimentos dos referidos recursos. A política de investimento estabelece também os limites de risco de crédito aceitáveis para a gestão de recursos do FSM, incluindo mercados, emissores, instrumentos, contrapartes e prazos de vencimento de investimentos. Criado em dezembro de 2023, o Fundo Soberano visa assegurar que as receitas provenientes da exploração dos recursos naturais do país sejam utilizadas de maneira sustentável para impulsionar o desenvolvimento econômico a longo prazo. De referir que, em julho último, a Assembleia da República empossou os membros do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano, um órgão composto por membros da sociedade civil e grupos profissionais. O Centro de Integridade Pública revelou hoje que o Tribunal Supremo de Londres rejeitou o recurso da Privinvest no escândalo das dívidas ocultas e diz que o caso se prolongará até o próximo ano após o fim do mandato do presidente Nunes, que foi implicado no caso, mas goza até então de imunidade como presidente em exercício. De acordo com um artigo publicado esta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, da autoria do jornalista e pesquisador Borges Nhamir, o Tribunal Superior de Londres recusou um pedido das empresas do grupo Privinvest para interpor recurso contra uma decisão histórica a favor de Moçambique tomada em julho passado. O caso, que envolve o Credit Suisse e a Privinvest, centra-se em acusações de suborno e corrupção ligadas ao escândalo das dívidas ocultas de cerca de 2 mil milhões de dólares.
De acordo com o documento do CIP, a Privinvest argumentou que o caso de Moçambique sofria de falhas de divulgação e questões processuais, mas o tribunal considerou que não havia mérito nos fundamentos apresentados para o recurso. O Tribunal Londrino rejeitou também as alegações da Privinvest de que a legislação moçambicana impedia a responsabilidade por corrupção ativa por parte das entidades jurídicas e que os argumentos legais de Moçambique foram apresentados de forma adequada. O pedido da Privinvest para suspender a execução da sentença foi parcialmente aprovado sob a condição de um pagamento de 20 milhões de libras esterlinas para cobrir os custos, uma decisão que marca um passo significativo nos esforços de Moçambique para recuperar danos e buscar responsabilização num dos maiores escândalos de corrupção em África. O caso das dívidas ocultas é referente aos empréstimos acima de 2 bilhões de dólares americanos contraídos em 2013 e 2014 por 3 empresas moçambicanas ligadas à segurança, nomeadamente Proíndicos, Empresa Moçambicana do Atum e Matum, e Mozambique Asset Management, MAM. Fizemos assim a edição de quarta-feira do Jornal da Noite. Temos um encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Até lá, fica lançado convite para que o Carlos Lastador continue com a nossa restante programação.